Vamos ver agora. Acho que agora melhorou, né? Ele estava travado. Melhorou. É isso. Ó. Então tá bem, menos mal, menos mal. Então, as informações não repito, elas já foram dadas. Melhorou muito. Ele estava travado mesmo. Peço desculpa a todos, mais problemas da tecnologia. Então, agradeço aos colegas, a Miriam também, que chegou a dizer que estava travando mesmo, a Roseli, eu acredito que agora a gente consiga avançar na leitura de forma mais tranquila, acho que agora parou de travar. Então vamos à nossa leitura propriamente dita, talvez agora sem travar. Vamos fazer a mesma estratégia, Luísa Braido. Eu começo e depois você me ajuda um pouco na leitura. Perfeito. Então vamos lá. Então na leitura anterior, na página 51 da primeira parte, que é uma parte grandona do livro, ele é bastante desproporcional, ele tem uma grande, longa primeira parte, que apresenta historicamente a classe trabalhadora, e então depois ele vai trabalhar mais a contemporaneidade da classe trabalhadora. Então o Badaró está ali quase no fim dessa primeira longa parte, né? Então ele acabou de citar o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, escrito pelo Marx. Não, ele não citou, ele citou ainda a miséria da filosofia, né? Agora ele vai começar a falar do 18 Brumário. Então ele falava de classe em si, que é quando a classe já está constituída como tal, como classe trabalhadora, mas ainda não tomou consciência de que constitui uma classe propriamente dita. Ainda o Ceia, o Flávio também chegou, obrigado a todas e todos. E diz assim, o Badaró, Marx manteria em toda a sua reflexão posterior, a partir ali de 1847, ano que ele lança A Miséria da Filosofia, essa concepção da formação da classe como um processo em que a consciência não decorre, vejam, isso tem que ficar muito bem destacado, a consciência não decorre imediatamente, imediato significa não mediado, exatamente que não tem nada entremeando essa relação. Então, a consciência não decorre imediatamente das condições econômicas, isto é, não basta que eu seja pobre e que sofra a exploração para que eu perceba a exploração a qual eu estou sendo submetido. Não basta eu ser um ferrado, um trabalhador em péssimas condições. Isso não é suficiente para que eu perceba e tome consciência da exploração que eu sofro. É condição, isso sim, necessária. Se a gente não viver as consequências materiais da exploração, talvez nunca tomemos consciência. Muito embora sofrer as consequências da exploração não é suficiente para que eu tome consciência dessa exploração e passe a trabalhar contra ela. Então diz aqui o Badaró sobre o Marx. Consciência não decorre imediatamente das condições econômicas, mas se desenvolve em meio a lutas de classe. Ou seja, é no conflito, é no confronto entre os que têm os meios de produção e os que não têm os meios de produção, que vai surgir a consciência de classe. Por isso o conflito é a luta, é o motor da história, vai dizer o Marx 1 ano depois, no manifesto do Partido Comunista, junto com Engels. Essa consciência de classes adquire uma dimensão política. Então, a dimensão é econômica, na anatomia da sociedade civil, que sofre-se a exploração, mas a consciência já é uma dimensão política dessa exploração, dessa dimensão econômica. Ainda que não tenha mais recorrido à expressão classe para si mesma, Marx não volta a dizer isso, é uma expressão um tanto ainda filosófica, e inclusive em resposta a Proudhon, no Miséria da Filosofia, ele retomaria a questão em suas investigações sobre a França, em especial no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A edição que eu tenho é uma ediçãozinha bem antiguinha, ó, eu mostro para vocês, ó, é uma edição bem antiguinha, ó, amarelada, ó, toda amarelada, pelo tempo eu comprei num sebo, há muito tempo atrás. Agora tem uma edição bonita, feita pela Boitempo, bastante completa, com prefácios muito bons e tudo, mas a minha é toda arriscada, como você sabe, anotada, cheia de hiperlinks e tal, eu não abro mão das minhas edições antigas, né? Então, ele vai retomar essa ideia, embora não com a mesma forma de escrevê-la, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, no qual o estudo das classes, confrontado com um caso concreto,
que é a França, de 1852 aproximadamente, o Marx já está morando em Londres, ganhava mais cores. Várias vezes o Marx chegou a tratar da ideia de classes, embora as duas fundamentais sejam burguesia e proletariado. Em um escrito ou outro, o Marx chegou a caracterizar outras nomenclaturas de classes sociais. Aqui no 18 Brumário ele chega a falar em 7 classes, subclasses, frações de classes, porque o 18 Brumário é uma análise a quente, feita enquanto as coisas estão acontecendo. O Marx está produzindo reportagens para mandar para o Daily Tribune em Nova York, onde ele era amigo de um editor que pagava por artigos que ele escrevia, né? Então é uma análise a quente, feita no calor do momento sobre as coisas que estão imediatamente acontecendo. Então ele vai confrontando, vai ganhando mais cores, ou seja, mais definições, mais caracterizações do que sejam as classes. Porque o manuscrito do Capital, onde o Marx botou o título Classes Sociais, ficou guardado apenas assim. Ele é um manuscrito, está no início do livro do Badaró isso. Ele é um manuscrito escrito Classes Sociais e mais nada escrito. É uma folha em branco. O Marx pensou em escrever algo sobre aquilo, mas nunca escreveu, não que tenha sido guardado e chegado até nós, né? A análise opera por um contínuo deslocamento do terreno da luta parlamentar partidária para o terreno das lutas de classe. Portanto, para o terreno econômico, para o terreno da materialidade do mundo, da luta, do conflito, da exploração. Lá embaixo, como diz o cidadão, aqui embaixo as leis são diferentes, ou seja, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Lá embaixo, onde o povão mesmo exerce o seu trabalho diário, sua rotina diária, lá as leis são diferentes. Lá a lei é da exploração, não é a mesma lei que vige no Congresso, no terreno parlamentar, político, né? Então, terreno das lutas de classe, sem reducionismos, visto que, além da burguesia e do proletariado, as classes fundamentais, mas não únicas, Marx localiza na cena política os camponeses, os proprietários fundiários, a pequena burguesia urbana, o lumpen proletariado, que é a parcela mais precariada, para usar um termo do Rui Braga de hoje, né? O precariado, a parcela mais precarizada do proletariado, e mesmo o papel dos estratos burocráticos e das instituições como a igreja, que influi o clero, por exemplo, desde sempre, sobretudo num país com profunda influência religiosa, como o Brasil, tem uma influência enorme na luta de classes no Brasil, né? Por que não se discute aborto no Brasil? Porque pautas religiosas são impedidas pela bancada da Bíblia, né, por exemplo. Então, influi profundamente na luta de classes. Montando um tabuleiro complexo e mutável. Portanto, o Marx está montando um cenário, um contexto que é extremamente transformado e transformador. Ele vai se transformando conforme a luta mesma vai avançando. Vão surgindo e se dividindo ou se juntando classes, frações de classe, né? Vão se transformando em únicas, vão se dividindo muitas outras. Por exemplo, quando você tem políticas no Brasil de ascensão da classe mais pobre, você vai dividindo aquela classe que é mais miserável de uma classe mais remediada, digamos assim, já que o filho do porteiro, o filho da empregada, chegam à universidade, constituem aquilo que Bourdieu chamou de capital social, capital intelectual, e vão se dividindo em novas frações de classe, embora pobres, mais intelectualizadas, que poderão pagar estudos para seus filhos, por exemplo. Então vai se dividindo, é muito dinâmico. É isso que o Badaró está falando aqui, para lembrar que não é um estudo estático, cristalizado esse do Marx. Então, complexo e imutável, conforme os embates eram polarizados pelas posições antagônicas das classes sociais fundamentais, em uma conjuntura revolucionária. A França era extremamente convulsa nesse período. Estava ali passando da Primeira para a Segunda República, né? Aí diz o seguinte, vou ler mais um trecho.
Diga. Tem bastante comentários e umas perguntas, eu acho legal tu responder, porque senão troca de assunto e tu perde então, vamos a linha. ver aqui. Verdade, bem chamado, obrigado. Então aqui eu já tinha lido, o Flávio dava bom dia para a Luísa. Aí o Ceia, isso tem relação com o concreto, do concreto ao abstrato e do abstrato para o concreto? Sim, sempre tem, porque essa é a análise dialética, e o Marx sempre estará fazendo uma análise dialética da situação. Parte-se do abstrato ao concreto. Repito, de uma forma muito breve para não deixar o comentário para trás. Eu parto do abstrato. E o que é o abstrato? O concreto dado. Aquilo que o Karel Kozik, tem um vídeo aqui no canal sobre o Karel Kozik, procurem lá, tá bem explicadinho. E um vídeo com o colega de grupo, Marcos, explicando o que é o concreto, o abstrato, né? Então, parto do concreto dado, aquilo que o Marx chamava de abstrato. Eu parto da imediaticidade do mundo. Vou até as últimas determinações, até as consequências históricas, culturais, econômicas, que fazem aquilo aparecer para mim como aparece, e chego, portanto, às abstrações mais complexas. Aí eu volto ao concreto. Só que agora já não é mais um concreto dado. Agora ele é um concreto pensado, entendido historicamente, determinado cultural, social, economicamente. Então tem a ver, sim, Ceia, com a ideia de concreto, sem dúvida. O Flávio diz assim, certa vez conversando com um empresário do setor do vidro em BH, sobre essa questão da consciência da exploração, ele contra-argumentava, se fosse assim, o que impede o explorado de reagir? Eu respondi, o que impede de reagir, né? Ou seja, sofre a exploração, e por que não reage então, né? Então, respondi justamente isso que você está explicando, analisando. Sim, exatamente, porque sofrer a exploração é condição necessária, porém não suficiente, de produzir uma consciência da exploração que sofre. Perfeito, Flávio, muito bom. Muito bem, Luiz, agora sim esgotamos os comentários. Então sigamos mais um trechinho. Lá, o último parágrafo da 51, depois tem uma citação, né? Analisando o papel das classes do ponto de vista da atuação política no momento crucial da Revolução de 1848, Revolução Proletária, eu chamo a atenção, quem abre qualquer livrinho de história não vai aparecer nada sobre 1848, sequer com o nome de revolução, sequer com o nome de revolução com letra maiúscula. Por quê? Porque dessa vez não era um caso de política, dessa vez era um caso de polícia. Quando os ricos e a burguesia se rebelou no final do 18, foi uma grande revolução francesa, política. Incendiaram a Bastilha, mas não foi ato de vandalismo, foi um ato revolucionário, era a burguesia. 1848, quando os trabalhadores, os proletários montam barricadas nas ruas, agora não é um ato revolucionário, agora é um ato que tem que ser aplacado com a força policial. Então, quando é a burguesia que produz revolução, é política. Quando é o proletariado que produz revolução, é polícia. Tem que baixar o cacete na ideia do Estado burguês, né? Então, 1848, começa em 30, termina em 48, procurem imagens no Google Images, Primavera dos Povos, Primavera de Praga, Primavera de Berlim, vocês vão ver imagens lindas, retratando essa fase. O Marx estava em Bruxelas, em Paris, em Londres, durante esse período. Por fim, ele tem que sair de lá, ele não suporta a pressão, porque ia ser preso e provavelmente assassinado. Aí o Engels vai trabalhar na empresa da família e o Marx vai para Londres, exilado e sem pátria, né, sem cidadania. E morre apátrida depois, né? Então, Revolução de 48 e da conjuntura que ela seguiu. Marx retomaria a questão do grau de consciência que poderiam ou não desenvolver. Mesmo reconhecendo a luta que a República Parlamentar havia estabelecido, especialmente nas áreas rurais francesas, entre uma consciência moderna, representada pelos mestres escolas, e uma consciência tradicional, representada pelos padres, Marx observa a vitória da segunda e percebia em sua análise que os camponeses franceses, detentores de parcelas de terra, portanto,
um campesinato bastante conservador, porque havia o que perder, suas posses, pequenas propriedades de terras, né? Seu modo de produção não desenvolviam múltiplas relações entre si. Ou seja, eles caminhavam, todos faziam a mesma coisa, todos partilhavam das mesmas dificuldades econômicas e políticas, mas não se juntavam para uma atuação em conjunto. Eu já vou chegar aqui, ó, daqui a algumas linhas, a um conceito fundamental em Marx, e uma das maiores fake news escritas sobre Marx. Esperem só um pouquinho para vocês verem. Então eles não desenvolviam, embora vivessem materialmente as mesmas formas de dificuldades econômicas, eles não se davam conta que constituíam uma classe social, é isso que eu quero dizer. Especialmente situação marcada pela incompletude de sua constituição como classe. Nessa obra, em vez de se valer da expressão classe para si, ou seja, aquela que tem consciência de que é uma categoria que sofre, junto com os iguais, uma mesma forma de exploração, optou por afirmar dialeticamente, aí eu retomo a pergunta do Ceia, que os camponeses formavam e não formavam uma classe. Então vejam como em Marx as coisas são e não são a um só tempo, porque de fato, na realidade, as coisas são e não são a um só tempo. E aí, então ele vai citar o 18 Brumário e diz assim: milhões de famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura de modo de vida, dos interesses e da cultura, das demais classes, contrapondo-se elas como inimigas, formam uma classe. Ou seja, uma classe existe materialmente, mas isso não é suficiente para que saibam que são uma classe materialmente. Mas na medida em que existe um vínculo apenas local entre os parceleiros, na medida em que a identidade dos seus interesses, eu vou chegar nessa palavra de volta, não gera entre eles nenhum fator comum, nenhuma ideia de comunidade, veja, nenhuma união nacional, nenhuma organização política, eles não constituem classe nenhuma. Então, eles vivem todos a mesma dificuldade econômica, mas não se constituem numa classe. Tem um texto jornalístico dessa época que o Marx escreve e chama eles de idiotas. Então, primeiro, é verdade a ideia de que chama de idiota. Segundo, que a direita, os textos mais vagabundos, como a maioria dos textos dos liberais, gostam de dizer, mas o Marx chamava os camponeses de idiotas. Exatamente. Só que idiota é você que não conhece o que é a palavra idiota. Então vamos a ela. O Marx está falando aqui, ó, nenhum fator comum, nenhuma identidade. O que é entidade? Entidade, ente, coisa, id, igual. Então, não é nenhuma coisa igual a mim. Portanto, um não vê o outro como uma coisa igual a mim. Um não vê o outro como uma coisa igual a ele. Portanto, idiota quer dizer desprovido da noção coletiva. Isso é a ideia de idiota. O que é uma classe idiota? O que é uma classe idiota? É uma classe que vive materialmente a mesma exploração, mas não percebe a mútua exploração que uns e outros sofrem. Então isso é a ideia de idiota posta aqui justamente pelo Marx. Então essa noção é importante, tá? Perdido de uma identidade coletiva. Essa é a definição mais pontual de idiotia. Perdido de uma identidade coletiva. É uma classe, mas não se percebe coletivamente como uma classe. Essa é o que resta da citação aqui do 18 Brumário. Então, eu vou entregar para a Luísa agora um pedacinho da leitura. O Flávio, sugestão de filme assisti ontem, 1898,
Los Últimos de Filipinas. Não conheço, Flávio, mas olha aí, ó, em que plataforma será? No YouTube será ou no Netflix? Bom, enfim, então essa ideia de identidade. Luísa, você segue um pouquinho, pode ser? Uhum. Vamos lá. Outros momentos concretos da luta de classes europeia, outras revoluções, ainda que derrotadas, impulsionaram Marx a retomar esse tipo de reflexão sobre a consciência de classe do proletariado. Numa conhecida passagem de uma carta a Friedrich Bolte, datada de novembro de 1871, 6 meses após a derrota da Comuna de Paris, explicando a história da Associação Internacional dos Trabalhadores, Marx avaliou o grau de desenvolvimento da consciência da classe dos trabalhadores, tratado como um amadurecimento. Novamente, a questão central é o caráter político, ou seja, de classe, daqueles movimentos que explicitavam a luta de classe, pois colocavam em jogo interesses do conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores contra interesses da classe Eu dominante. percebo, a Luísa vai entrar agora na citação. A obra é essa aqui, ó, são obras escolhidas, aqui são as cartas, muitas cartas aqui, é a correspondência ativa, é um livro também ó, interessante, grossão, é um livro antiquíssimo, da editora Alfa Ômega, Obras Escolhidas, que é a correspondência passiva e ativa de Marx e Engels. De um para outro, de outro para o primeiro, e deles para outros e dos outros para eles. Então é um conjunto, ele tem 3 volumes. Esse aqui, que vai aparecer a carta Bolt, é o terceiro volume, já 1871, veja depois, a Comuna de Paris. Então tem coisas que eles só falaram nas cartas, e ficaram. E muitas cartas se perderam, por exemplo, depois da morte do Marx, as filhas do Marx, sobretudo a Eleanor, há biografias que dizem que ela destruiu muitas cartas em que Marx e Engels se criticavam um ao outro para que não restasse nenhum litígio para a história. Então, o que restou é possível editar. Das demais correspondências a gente só tem notícia, né? Então, e também porque ao falar de forma coloquial entre uns e outros, eles explicavam as coisas de uma forma mais simples, menos contornada, menos elíptica, e portanto é importante esse tipo de literatura. Era um tempo em que as locomotivas a vapor faziam os correios irem de um lugar a outro para a Europa no espaço de menos de um dia, portanto uma carta era enviada, chegava quase no mesmo dia, uma carta, por exemplo, que saía de Berlim para Londres, chegava em questão de horas. Isso possibilitado pela segunda revolução industrial, a reforma do motor, a combustão a vapor e tudo mais, né? Então vamos lá, Luísa, por favor. O movimento político da classe operária tem como objetivo último, é claro, a conquista do poder político para a classe operária, e para este fim é necessário, naturalmente, que a organização prévia da classe operária, elaborada na prática da luta econômica, haja alcançado certo grau de desenvolvimento. Por outro lado, todo movimento em que a classe operária atua como classe contra as classes dominantes e trata de forçá-las, pressionando do exterior, é um movimento político. Por exemplo, a tentativa de obrigar, através das greves, os capitalistas isolados à redução da jornada de trabalho em determinada fábrica ou ramo da indústria é um movimento puramente econômico. Pelo contrário, o movimento visando a obrigar que se decrete a lei da jornada de 8 horas e etc. É um movimento político. Assim, pois, dos movimentos dos operários separados por motivos econômicos, nasce em todas as partes um movimento político, ou seja, um movimento de classe, cujo alvo é que se dê satisfação a seus interesses em forma geral, isto é, em forma que seja compulsória para toda a sociedade, se bem que é certo que estes movimentos pressupõem certa organização prévia. Não é menos certo que representam um meio para desenvolver esta organização.
Pois bem, então aqui fica a ideia, eu já falei na leitura passada, na 12, nós estamos aqui na 13, sobre essas duas categorias que a Rosa Luxemburgo depois retoma. A diferença entre greve política e greve econômica. A greve econômica é a greve, ou a manifestação, ou a forma de pressão dos trabalhadores de uma categoria circunstancial, pontual, melhores salários, redução da jornada de trabalho. Agora, quando várias greves, vários movimentos econômicos tomam uma forma de organização não circunstancial, mas conjuntural maior, mais ampla, que reverbera por vários sindicatos em torno de pautas muito similares, aí já temos um movimento político. Então vejam como aquela ideia antes de classe em si é aquela que é capaz de perceber que é explorada e faz um movimento para tentar um salário melhor, uma jornada de trabalho menor, condições melhores de trabalho. Mas quando todo esse movimento ganha um caráter mais amplo, aí já estamos acedendo a uma consciência para si, a uma forma de coletividade e forma organizacional mais ampla. E aí já seria uma classe para si. Então, vejam como isso vai mudando através do tempo, e o Marx foi abandonando. Em 47 ele categorizava dessa forma. Já em 71 ele já tem uma noção bem mais amadurecida do que são essas formas de organização. E aqui o Flávio, aqui parei só um segundinho, antes de voltar, Luísa, para a leitura. A Luciana, bom dia, acredito que quem se alimenta de idiotice dos trabalhadores é a burguesia. Sem dúvida, idiotice é a não noção de coletividade da luta, claro, e isso vai fortalecer a burguesia. Concordo, Luciana, é por aí mesmo. O Flávio, eu aviso no Netflix final da ocupação espanhola sobre as Filipinas, muito bom, legal, ó. O Ceia faz uma pergunta, você considera as guerras americanas no Oriente Médio busca por novos capitais? Sem dúvida, Ceia, e por hegemonia, sobretudo sobre a matriz energética global hoje, que ainda é o petróleo. Então, não é à toa a Primavera Árabe no Oriente Médio, que os Estados Unidos e o Ocidente achou que ali precisava de um pouquinho de democracia. Toda vez que eles dizem que precisa de democracia, é porque alguma coisa dali eles querem levar. Na Bolívia queriam o lítio, no Brasil eles querem o pré-sal, no mundo árabe eles querem o petróleo, então eles vão achando lugares. E sim, eu considero que são busca por novos capitais, pela hegemonia do capital, né? E a Roseli, vou procurar esse filme, eu também. A saída dos espanhóis das Filipinas. Mais um trechinho, Luísa, você pode ler? Vamos. Uhum. Então, beleza. Outro aspecto fundamental a considerar é que, a partir da concepção de consciência de classe desenvolvida em sua análise da luta de classes de sua época, Marx defende a posição de que a classe trabalhadora possui, no capitalismo, um potencial revolucionário. Seu objetivo último, para usar os termos da Carta de Bolt, é a conquista do poder político. Esse potencial não se explicita direta e imediatamente na luta econômica, e mesmo ao definir a consciência madura da classe, como naquela carta. O exemplo escolhido por Marx para falar numa consciência política de classe é o de uma luta nos marcos da legalidade posta, a luta por uma lei de redução da jornada de trabalho. Assim, podemos deduzir que nem toda consciência de classe, mesmo que política, portanto, madura, aponta imediatamente para o objetivo último, revolucionário. Essa frase é importantíssima. Uhum. Essa frase é importantíssima. Veja, eu retomo. São duas linhas, quem está acompanhando. Assim, podemos deduzir que é o Badaró interpretando a citação da carta a Bolt, né, de 1871. Podemos deduzir que nem toda consciência de classe, perceba, nem acedendo a uma classe para si, nem acedendo a uma consciência de classe, mesmo que política, ou seja, já não circunstancial, mas conjuntural, ampla, organizada, madura, aponta imediatamente para o objetivo último da revolução. Então, Marx está dizendo o seguinte, olha, se tu achava que estava difícil, é mais difícil ainda. Não adianta você ser uma classe, não adianta você
ter consciência de que tem uma classe. Isso não capacita você a perceber um dos pilares do marxismo, segundo o próprio Lenin, a teoria do valor-trabalho, a dialética e a revolução. Mesmo assim, você percebendo que é uma classe, tendo consciência de que forma uma classe, você vai lutar ou botar na pauta a revolução. Há um temor muito grande, nós somos conservadores mesmo na pobreza, mesmo pobres não querem e têm medo da ideia de revolução. Ela assusta a todos, né? Mas siga, Luísa, termina esse parágrafo. Vamos lá. De qualquer forma, se a discussão sobre a consciência de classe atravessa toda a reflexão marxiana, isso se explica por sua centralidade para a proposição sobre o potencial revolucionário da classe trabalhadora. Mas como explicar o trânsito do movimento puramente econômico ao movimento político, consciente, e deste ao momento revolucionário? Podemos recorrer novamente a Gramsci, e outro momento central para essa discussão sobre o processo de formação da consciência de classe, quando, em seus cadernos, tratou das relações de força nas situações em que se constrói a hegemonia de um grupo social dominante sobre os grupos dominados. Gramsci também levou a questão da consciência de classe para o terreno da luta política, em seu sentido mais amplo, e exemplificou sua análise com a construção da dominação hegemônica da burguesia nas sociedades capitalistas a ele contemporâneas. E aqui é importantíssimo, porque eu diria que nunca esteve tão necessária a leitura de Gramsci, por causa justamente dessa ideia. A dominação, hegemon, vem do latim domínio, dominador. Então, hegemonia é a dominação. E eu estou lendo agora, nesse momento, eu estou lendo o Guerra contra o Brasil, do Gessé Souza. E não tenho medo de contar aqui, não tenho vergonha nenhuma de contar, não sei o tamanho da teoria social do Gessé, isso só o tempo poderá dizer, mas ele é um autor que instiga muito. Ele, ao ler, as coisas clareiam na frente da gente. Então eu estou lendo o Gessé, agora o tamanho dele eu não sei, mas ele ajuda bastante a compreender. E ele cita o Gramsci no Guerra contra o Brasil, é o último livro que saiu do Prelo agora há pouco. E ele diz, no inicinho do livro, o livro tem 200 e pouco, eu estou ali pelas 70, 80 páginas, né? Mas já no início ele diz assim, não há nenhuma dominação econômica sem uma dominação simbólica. E o que é uma dominação simbólica? Ele chama também, entre aspas, né? Uma trama simbólica de ideias e valores. O Gessé caracteriza assim, eu adorei essa definição, trama simbólica de ideias e valores. O que é isso, senão uma forma de dominação pela consciência? Ah, mas então tu estás dizendo que domina pela ideia e domina materialmente. Não, cara pálida, o contrário, você domina materialmente, mas se você não produzir uma forma de dominação simbólica, não conseguirá justificar psicologicamente, moralmente, a dominação econômica. É isso. Você não consegue extrair dos pobres os direitos, fazer uma reforma trabalhista devastadora com apoio dos trabalhadores, fazer uma reforma tributária que nem querem fazer no Brasil, não taxando ricos, se você não dominar psicologicamente as massas. E isso é Gramsci, no cárcere, nos anos 30. Então não há nenhuma novidade, o Gessé apenas está trazendo à tona novamente esse debate. Então é isso, eu gostaria que ficasse muito claro. Eu vou ali pegar o livrinho do Gramsci para mostrar para vocês, enquanto a Luísa termina esse parágrafozinho. Por favor, Luísa. Uhum. Gramsci falava da burguesia, mas mirava diretamente na questão da consciência de classe do proletariado, apresentando uma distinção entre uma primeira correlação de forças, que ele denomina social, mais diretamente vinculada às estruturas econômicas, e outra mais propriamente política, assim sintetizada numa famosa passagem. Terminou. Então tá bem. Então no fim desse parágrafo fica posta aqui na 125, ele está citando os cadernos do cárcere, que é os cadernos que o Gramsci escreveu enquanto estava preso, né? Os cadernos do cárcere eu tenho a versão digital, porque eles são disponíveis no vermelho.org, enfim, tem vários sites aí, né? E não é na Boitempo, viu? Fiquem tranquilos.
Então, mas eu recomendo a leitura, repito, nunca esteve tão na centralidade, na necessidade de ser lida, quanto a concepção dialética da história do Antônio Gramsci. Tá? É um texto fundamental. A edição que eu tenho é uma edição antiquinha, vejam, está toda amarelada, eu li antes mesmo de entrar na graduação. Eu tinha o contato com o Gramsci através da minha tia, que tinha estudado sociologia na Unicinos, então eu me criei com esses livros. Boa parte deles estavam na minha estante desde que eu era criança, desde sempre, né? Ela estudou no fim dos anos 70, então os livros o Capital, por exemplo, eu conheço desde criança, porque eu me criei com ele na estante do meu lado e pequenos trechos me eram mostrados quando eu era criança. Então eu me criei com esses livros e lia mesmo. Quando alguém fazia referência, eu ia lá e estava na estante da minha tia, ia lá, pegava, dava uma olhadinha, pois com o tempo eu fui amadurecendo, claro, e aí comecei a ter interesse por ler. Mas então eles estavam lá e eu por ter eles à disposição, acabei tendo contato. E depois foram importantes na minha formação, né? Então vamos para uma longa citação dos cadernos do cárcere. Biografias dizem que o Gramsci escrevia eu falei, eu acho que no encontro passado, né? Pela carência de papéis que a indústria de celulose popularizou depois, né? O Gramsci escrevia em papéis de cigarro, aqueles papeizinhos brancos que vinha nas carteiras de cigarro. Então vocês vejam a precariedade com que ele produziu sua teoria social. E é um autor, repito, monumental. Eu, inclusive, não tive coragem de citar ele na minha tese, mas eu continuei lendo o Gramsci hoje mais do que nunca acho necessário. Tem um comentário, posso ler antes aqui, Luísa? Uhum. Então vamos lá, tem o Ceia, acho que ainda falando sobre aquela forma de domínio hegemônico, né? Não consigo não pensar assim, pois nunca teve tropa em território, em litoral americano, mas eles estão lá, eles estão invadindo território, e aí vem a propaganda da luta pela democracia, sim, como se eles não fossem uma democracia completamente falida, né? Uma democracia completamente dominada pelos interesses econômicos. E as campanhas só têm recursos. Exatamente. É o que eles querem. Luiz Carlos Almeida. Olá, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Então, prestigiando a presença de todas e todos. Mais um trechinho, Luísa, na leitura? Vamos lá. Pode ser? O momento seguinte é a relação das forças políticas, ou seja, a avaliação do grau de hegemoneidade de autoconsciência e de organização alcançado pelos vários grupos sociais. Este momento, por sua vez, pode ser analisado e diferenciado em vários graus, que correspondem aos diversos momentos da consciência política coletiva, tal como se manifestaram na história até agora. O primeiro, e mais elementar, é o econômico corporativo. Um comerciante sente que deve ser solidário com outro comerciante, um fabricante com outro fabricante, etc. Mas o comerciante não se sente ainda solidário com o fabricante, isto é, sente-se a unidade homogênea do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a unidade do grupo social mais amplo. Não, só faço uma interrupção, Luísa, porque é aquilo que chamam hoje, na linguagem do capital, mesmo do capital burguês, de cadeia produtiva. O trabalho é coletivo, você não produz uma coisa isolada no mundo. Então o comerciante, ele tem de fato que ser solidário. Solidário não significa ter os mesmos interesses, não, significa uma solidariedade mais genérica, mas ele depende, e aí chamam de cadeia produtiva. A cadeia produtiva, se um deles parar, os outros vão parar em série. Portanto, a luta de um, em boa medida, do ponto de vista econômico, é a luta do outro também. E essa dimensão não pode ser perdida, porque é um dos preceitos da análise marxiana, a totalidade. A economia capitalista é uma totalidade. Então, quando a gente vê a Rosane de Oliveira na Rádio Gaúcha dizer: trabalhadores fecharam a rua tal, o que eu tenho a ver com isso? Senhora Rosane, a senhora tem tudo a ver com isso. Isso tem tudo a ver com a senhora. Tudo tem a ver com tudo. Ninguém está desligado, desprendido do mundo, vivendo
isoladamente no seu quarto. Eu estou aqui na minha sala aqui e eu dependo de trabalhos humanos aqui que eu não estou vendo imediatamente, mas estão por trás. A luz tem um ser humano trabalhando para que seja gerada. Esse software tem um ser humano sendo pago para que ele seja fabricado, pensado, atualizado, para que para que essa erva mate que eu estou tomando aqui chegue até a mim, enfim, para que a editora Boitempo, que foi hackeada essa semana, produza livros com tamanho, bom acabamento, qualidade editorial que torna atrativo. O professor Marcelo Badaró, que recebeu os direitos autorais por escrever um livro tão interessante, e assim por diante. Aqui por trás de nós tem uma cadeia de valores humanos, de trabalho humano implicada, que a gente, olhando de pertinho, não consegue enxergar, mas a gente tem que ser solidário. Então, e a gente não está competindo, não, a gente está colaborando. Isso é Adam Smith, não é nem Marx. Você não precisa buscar no marxismo, busque antes, no liberalismo eles já vão te explicar o que é uma cadeia de valores. Eles conhecem isso profundamente. Por favor, Luiz, eu te interrompi, mas vamos para o segundo ponto, né? Um segundo momento é aquele em que se atinge a consciência da solidariedade de interesse entre todos os membros do grupo social, mas ainda no campo meramente econômico. Já se põe neste momento a questão do Estado, mas apenas no terreno da obtenção de uma igualdade político-jurídica com os grupos dominantes, já que se reivindica o direito de participar da legislação e da administração e mesmo de modificá-las, de reformá-las, mas nos quadros fundamentais existentes. Um terceiro momento é aquele em que se adquire a consciência de que os próprios interesses corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo corporativo, de grupo meramente econômico, e podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos subordinados. Perfeito. Subordinados aqui não significa sujeitos, mas, por exemplo, eu não abro se eu sou dono de um mercado pequeno, seja médio, não sei, eu não abro o meu mercado se o distribuidor não chegar com o produto. Então, o meu trabalho está subordinado, no sentido de condicionado ao trabalho do outro. E é como diz o Raul Seixas, o dia em que a terra parou, o empregado não saiu para trabalhar por sabia que o patrão também não estava lá. E o patrão Então, e eu também não vou abrir meu mercado nem se o distribuidor não chegar com o produto, nem se o cliente não entrar para comprar. Quer dizer, qual é o sentido? Então, né? Então tem toda uma cadeia de mútuas relações que tem que ser levadas em consideração. E essa interpretação aqui do Gramsci, mostrando que a gente parte de um nível econômico para um nível político. E isso não é tão imediato assim. Tá? Deixa eu fazer, eu acho que a gente deixou para trás, Luísa, a categoria hegemonia, que estava lá em cima. Eu me passei dessa notinha. Então ela está ainda sobre hegemonia. Vamos liquidar essa notinha, Luísa. Por favor, você lê? Ainda mais essa letrinha pequena. A letrinha pequena é pior ainda para mim. Aí daqui um pouco vocês vão achar que eu estou precisando de óculos, né? Que eu não estou precisando. Vamos lá, nota 124. A categoria hegemonia é um dos pilares centrais de toda a reflexão gramsciana em seus cadernos. Sua complexidade impede qualquer tentativa de resumi-la em uma nota de rodapé. Basta lembrar que quando apresentou a proposta de análise que desenvolvia nos cadernos em uma carta datada de setembro de 1931, Gramsci afirmou que seu estudo leva a certas determinações do conceito de Estado, que habitualmente é entendido como a sociedade política, ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a massa popular segundo o tipo de produção e a economia de um dado momento, e não como um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil, ou hegemonia de um grupo social sobre toda a sociedade nacional, exercida através das organizações ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, as escolas, etc. Antônio Gramsci. Não, é isso, está no Cadernos do Cárcere. É isso, uma definição de hegemonia. Perfeito, perfeito. Antes de ir para o próximo ponto, que o próximo parágrafo é bastante cheio de hiperlinks escondidinhos, né? Tem 2 ou 3 intervenções. O Luiz Carlos dá bom dia. O Luiz Carlos ele é estudante, se bem me lembro, de pós-graduação
longe, acho que lá em cima no Brasil, lá pelo norte, eu acho, né? E aí, então ele retoma essa ideia aqui, como é central o conceito de totalidade. Aí mesmo também como é desafiador, tanto quanto é desafiador, claro, a ideia de totalidade, porque examinar pela via da totalidade não é a mesma coisa que tomar pela via da generalidade. Isso é diferente. Uma coisa é você fazer uma análise geral, genérica. Outra coisa é você fazer uma análise total e totalizante. Muitas vezes a gente vê as pessoas confundindo. Então, ao invés de fazer uma análise da totalidade, fazem uma tudologia, ou seja, tomam o todo, e todo não é a mesma coisa que totalidade. Todo significa tomar tudo, mas não relacionar as partes em sua complexidade. O Georg Lukács, húngaro, acho, né? Me lembro, é do leste europeu ali, né? O Lukács ele definia a totalidade como um complexo de complexos. Essa é a definição lucasiana de totalidade. É diferente, por exemplo, da noção orgânica. Agora eu vou fazer uma digressãozinha mais rápida, para não cansar ninguém aqui dessa digressão meio sociológica, né? Tem um autor da primeira metade do século XX, chamado Talcott Parsons. Ele é profundamente influente no pensamento social, porque ele é um americano, um sucesso editorial, e ele tinha uma noção organicista da sociedade. Portanto, ele ele também trabalhava com a ideia de tudo, e não é a mesma noção de totalidade que o Marx trabalha e que o Lukács vai interpretar. Porque o todo dele é um todo, como se o todo fosse um organismo humano mesmo. Tivesse as partes, eu não vou citar, mas tivessem órgãos, partes separadas, mas não relacionava as partes na sua complexidade. E é isso que o Lukács vai fazer. Então, tem uma noção de causalidade aí implicada. E isso é a causa disso, portanto, a consequência é essa. Então você fraciona assim, tal coisa tem causas e consequências. Não tem nada mais dialógico e lógico formal do que isso. E Marx não é dialógico nem lógico formal. Marx é dialético e a noção dele de totalidade é dialética. Portanto, tudo tem uma causa, que ao mesmo tempo é sua consequência. E tudo tem uma consequência, que ao mesmo tempo é também sua causa. Então essa é a noção de totalidade. Qualquer evento, ele desenvolve, ele desencadeia, qualquer evento, uma passeata, uma procissão, uma greve, uma lei nova, um golpe de Estado, ele desencadeia uma série de circunstâncias que ao mesmo tempo são causalidades e consequencialidades ao mesmo tempo. E isso, quando se escreve um texto dialeticamente, tem que ficar posto. A gente normalmente tenta analisar as coisas assim numa linha lógica formal, né? Por que isso aconteceu e quais as consequências que isso aqui teve? Não, bicho, ao contrário. As causas também estão relacionadas com as consequências. E, portanto, você tem que fazer essa costura, e isso, claro, é de uma dificuldade imensa. Então, eu me permiti aqui trazer o comentário do Luiz Carlos para fazer essa análise sobre totalidade, que é uma categoria central no marxismo, né, no texto marxiano e no marxismo que se sucedeu, inclusive, sobretudo, eu diria, o Gramsci. Você lê mais um pedacinho, Luiz, se não exigir? Estamos chegando no finzinho, ó, estamos com 55 minutos, acho que esse próximo parágrafo será o nosso parágrafo derradeiro de hoje. Distinguindo graus relacionados a momentos da correlação de forças e, portanto, da dinâmica da luta de classes, Gramsci procurou captar tanto a diversidade possível de formas da consciência de classe, quanto a processualidade de sua formação, um desenvolvimento muito fecundo de propostas como as expressas por Marx na Carta a Bolt de 1871. O terceiro momento de Gramsci, a luta pela hegemonia, com o sentido de construção de consensos legitimadores e coesionadores na luta pela conquista do poder político, encontra paralelo no trecho citado na Carta de Marx. Aquilo que Gramsci chamou de momento econômico corporativo aparece na Carta de Marx a Bolt como movimento puramente econômico.
Já o segundo momento da correlação de forças políticas na discussão de Gramsci, em que reivindicações econômicas do grupo social se traduzem em reivindicações políticas, fazendo com que se ponha a questão do Estado, aparece em Marx como um movimento político, portanto, um movimento de classe. Então tá aí a relação, ele faz para nós a relação. Vamos a Thompson, Luísa, vamos avançar um pouquinho. Esse aqui, a gente falava sobre os misérias, né? O texto original é o do Proudhon, que é a filosofia da miséria, que o Marx responde com a miséria da filosofia, dizendo que o Proudhon não é nem economista, nem filósofo. Ele começa o texto dizendo isso, né? Na França pensam que ele é economista. Na Inglaterra pensam que ele é filósofo, e ele é um enganador, não é nenhuma coisa nem outra. É assim que o Marx começa o texto ao Proudhon. E aí depois surgem outros textos também de respostas. Um deles é esse texto do E.P. Edward Palmer Thompson, é um inglês, né, um cara que trabalha com a categoria do tempo, magistralmente, a categoria do tempo no marxismo, e então ele vai responder com a miséria da teoria. Depois também tem a miséria da história. Se tem algum historiador por aí, me ajude, eu não me lembro de quem é a miséria da história, eu não me lembro agora. Bom, mas o Thompson é a miséria da teoria, e é por aí que agora o Badaró vai caminhar, tá bom? Então um trechinho só, Luísa, por favor. Outra contribuição para o entendimento deste processo de constituição da consciência da classe foi apresentada por E.P. Thompson. Sua contribuição específica mais importante foi uma análise que propunha a mediação ou a junção, sempre processual, das determinações da existência objetiva da classe, o ser social, e sua consciência social, mediante a categoria experiência. Por meio dela, Thompson acreditava ser capaz de demonstrar como. Luísa, vamos ler a citação do Thompson? E aí a gente retoma no encontro que vem a citação. Não sei, tu ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, eu ia ler já. Então tá, então a gente faz a citação, referenda ela, e aí no encontro que vem a gente retoma a partir dela, por favor. Homens e mulheres também retornam como sujeitos dentro desse termo. Não como sujeitos autônomos, indivíduos livres, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos e, em seguida, tratam essa experiência em sua consciência e sua cultura, das mais complexas maneiras, e, em seguida, muitas vezes, mas nem sempre através das estruturas da classe resultantes, agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. Percebam, o Thompson não é um texto nunca fácil de ler. O Thompson, aliás, é um autor bem complicadinho, né? Embora seja da tradição inglesa, um empirista, um britânico, né? Ele tem um texto bem denso, é um texto difícil. Mas ele aqui está tratando da ideia de consciência e sua cultura. Então, portanto, tem a ver com o trabalhador desenvolver a consciência, dar-se conta da situação em que está inserido a partir da experiência material que ele vive, portanto no sindicato, portanto nas greves e tudo mais. Mas retomaremos isso a partir do encontro que vem da leitura pública, semana que vem, a edição 14, né? Deixa eu só responder alguns comentáriozinhos breves aqui. Então chega aqui o Alexandre, que é membro assinante do canal. Sempre chego atrasado, não tem problema, sempre chega, dá tempo. Classe Trabalhadora, parte 13, perfeito, Flávia, essa é a de hoje. Excelente análise, diz o Ceia, da totalidade, consegui entender a diferença entre o lógico formal e a dialética de Marx. Ótimo, que bom, Ceia, que bom. Isso é fundamental. Alexandre Santos, Karl Popper, a miséria da historiografia. Isso, exatamente, era isso que eu tentava me lembrar. E não lembrava que era do Popper, senão não tinha nem lembrado. Alexandre, é esse livro ou estou equivocado? Sim, era esse que eu tentava me lembrar, sim, a miséria da historiografia, que é uma resposta ao marxismo, né, do Popper, só podia ser. Eu não curto muito Popper, é isso que eu queria dizer. Alexandre, Karl Popper, a miséria da historiografia, esse livro que estou equivocado. Isso mesmo, Alexandre, perfeito. Karl Popper. Pois bem, então tá.
Eu acho que era isso por hoje, para a gente nunca passar em demasiado do nosso tempo de leitura. Semana passada a gente foi a 1h12, e aí não pode, não é permitido. A gente recebe uma multa do YouTube, ele não deixa que a gente nunca passe, né, Luiz? Agradeço, deixa eu anotar aqui o dia 27/08. Então, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, eu e os colegas do grupo, sempre revezando. Hoje agradeço a presença da Luísa Menezes, que empresta a sua presença, enfim, para fortalecer a ideia de coesão também do grupo. A Luísa Braido, a Luísa Menezes, se o som dela estiver bom na semana que vem, a gente vai começar a pedir que ela leia um trechinho, né, Luísa Braido? A Luísa Menezes vai ter que ler um pouquinho. E a Luísa... agora tá com interferência, Luísa. Agora tá com interferência, no início tava bom. Não. Mas tudo bem, de toda forma, agradeço a presença das colegas, a Luísa Braido, a Luísa Menezes, colegas de grupo, repito, estamos fazendo a leitura pública do Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora, de Marx a Nosso Tempo, e na semana que vem daremos continuidade. Era isso por hoje, obrigado a todas e todos. Fiquem bem, em breve a gente volta com mais uma leitura teórica. Abração.